Thomas Shelby é um gênio. Ele não apenas irradia carisma, mas também é temido e respeitado por todos que cruzam seu caminho. Embora seja um personagem relativamente novo no mundo da televisão, ele já conquistou o amor de fãs ao redor do mundo. Sua frieza e personalidade intrigantes cativam a atenção de todos, mas o que realmente se destaca é o respeito que Thomas Shelby inspira. Há muito a aprender com ele, especialmente quando se trata de situações que envolvem interações com outras pessoas. Vamos explorar os segredos que fazem de Thomas Shelby alguém temido e respeitado ao mesmo tempo. Antes de continuarmos, gostaria de enfatizar a importância de um aviso. Estas técnicas devem ser usadas com cautela. Não abuse delas, pois corre o risco de criar uma imagem oposta à que deseja. O excesso pode fazer você parecer arrogante e egocêntrico, algo que certamente não é seu objetivo. Portanto, reserve essas estratégias para situações em que realmente precisar delas. E, acima de tudo, evite usá-las com amigos. Em vez disso, considere aplicá-las com estranhos ou pessoas com as quais não possui afinidade. Vamos agora direto ao assunto do vídeo. Para entender como Thomas Shelby estabelece respeito, podemos resumir isso em uma única palavra: tensão. Para impor respeito e medo simultaneamente, é essencial criar uma atmosfera carregada de tensão. Isso não significa apenas chamar a atenção, mas também gerar uma sensação de antecipação, de incerteza sobre os próximos passos. Como a pessoa reagirá? É essa incerteza que gera o respeito e o medo. A boa notícia é que você não precisa se tornar frio e calculista, como Thomas Shelby, para empregar essas técnicas. Elas são universais e aplicáveis em diversas situações. Portanto, compreenda que a chave está em criar tensão. Fixe isso em sua mente. Sem tensão, não há respeito e não há medo. Para ajudar a ilustrar como isso pode ser aplicado na prática, vou destacar 3 etapas fundamentais que são usadas por políticos renomados, oradores talentosos, e que talvez você não soubesse que Thomas Shelby emprega todas de uma só vez. Agora vamos explorar essas técnicas. A primeira técnica fundamental é o princípio de não reagir. O princípio de não reagir é exatamente o que Thomas Shelby faz. Ele não responde a provocações, mantendo uma indiferença notável. Quando alguém tenta provocá-lo, essa pessoa espera que ele reaja de alguma forma, seja ficando chateado ou respondendo de forma agressiva. No entanto, Thomas Shelby não cede a provocadores. Ele mantém a calma sem demonstrar que está perturbado. Essa atitude é crucial, pois quando você não reage a provocações, ganha automaticamente respeito. Não importa o quão ofensiva seja a provocação, você não deve reagir. Se sentir que precisa responder, faça-o de maneira indiferente, mas nunca demonstre que está perturbado. Thomas Shelby precisa seguir essa abordagem, pois é frequentemente provocado por pessoas poderosas. Se ele reagisse, mostrasse suas emoções ou xingasse a pessoa, isso poderia resultar em conflitos ou na perda de oportunidades de negócios. Portanto, em grande parte das vezes, ele mantém o mesmo semblante, a mesma expressão que comunica algo como se nada afetasse ele. Lembre-se de que essa técnica requer prática e não é algo que se aprende da noite para o dia. O princípio de não reagir é algo que você incorpora à sua rotina e às suas interações sociais, tornando-se um hábito. Quanto mais você pratica, mais eficaz se torna. Portanto, da próxima vez que for provocado, simplesmente não reaja. A segunda técnica de Thomas Shelby é o poder do silêncio, que comprovadamente cria respeito. Isso encontra respaldo na história, notadamente na monarquia francesa. O rei Luís XIV era mestre nisso. Quando seus súditos apresentavam 2 propostas divergentes, o rei simplesmente se sentava e escutava enquanto as pessoas falavam e falavam. Ele permanecia em silêncio, sem expressar opinião, e após um longo período de escuta das 2 partes, simplesmente dizia: "Vou ver", antes de se retirar. Esse gesto gerava uma tensão absurda, causando certo terror nas pessoas, pois elas não tinham ideia do que ele estava pensando. O rei não demonstrava qualquer emoção e isso deixava todos se perguntando: o que ele achou? O que virá a seguir? Manter-se em silêncio enquanto ouve alguém falar é uma estratégia poderosa. A pessoa que fala tende a revelar informações importantes e às vezes pode ficar confusa e intimidada com o silêncio do outro. Enquanto você permanece em silêncio, está em uma posição de vantagem, pois está absorvendo informações valiosas, sem revelar nada de si mesmo. Essa habilidade de imprevisibilidade
é algo que Thomas Shelby utiliza com frequência. Quando as pessoas se aproximam dele para conversar ou pedir favores, ele se mantém em silêncio, ouvindo atentamente sem proferir uma única palavra. Isso deixa os outros perplexos, sem saber o que ele está pensando ou planejando. É uma estratégia que Thomas Shelby é um gênio. Ele não apenas irradia carisma, mas também é temido e respeitado por todos que cruzam seu caminho. Embora seja um personagem relativamente novo no mundo da televisão, ele já conquistou o amor de fãs ao redor do mundo. Sua frieza e personalidade intrigantes cativam a atenção de todos, mas o que realmente se destaca é o respeito que Thomas Shelby inspira. Há muito a aprender com ele, especialmente quando se trata de situações que envolvem interações com outras pessoas. Vamos explorar os segredos que fazem de Thomas Shelby alguém temido e respeitado ao mesmo tempo. Antes de continuarmos, gostaria de enfatizar a importância de um aviso. Estas técnicas devem ser usadas com cautela. Não abuse delas, pois corre o risco de criar uma imagem oposta à que deseja. O excesso pode fazer você parecer arrogante e egocêntrico, algo que certamente não é seu objetivo. Portanto, reserve essas estratégias para situações em que realmente precisar delas. E, acima de tudo, evite usá-las com amigos. Em vez disso, considere aplicá-las com estranhos ou pessoas com as quais não possui afinidade. Vamos agora direto ao assunto do vídeo. Para entender como Thomas Shelby estabelece respeito, podemos resumir isso em uma única palavra: tensão. Para impor respeito e medo simultaneamente, é essencial criar uma atmosfera carregada de tensão. Isso não significa apenas chamar a atenção, mas também gerar uma sensação de antecipação, de incerteza sobre os próximos passos. Como a pessoa reagirá? É essa incerteza que gera o respeito e o medo. A boa notícia é que você não precisa se tornar frio e calculista, como Thomas Shelby, para empregar essas técnicas. Elas são universais e aplicáveis em diversas situações. Portanto, compreenda que a chave está em criar tensão. Fixe isso em sua mente. Sem tensão, não há respeito e não há medo. Para ajudar a ilustrar como isso pode ser aplicado na prática, vou destacar 3 etapas fundamentais que são usadas por políticos renomados, oradores talentosos, e que talvez você não soubesse que Thomas Shelby emprega todas de uma só vez. Agora vamos explorar essas técnicas. A primeira técnica fundamental é o princípio de não reagir. O princípio de não reagir é exatamente o que Thomas Shelby faz. Ele não responde a provocações, mantendo uma indiferença notável. Quando alguém tenta provocá-lo, essa pessoa espera que ele reaja de alguma forma, seja ficando chateado ou respondendo de forma agressiva. No entanto, Thomas Shelby não cede a provocadores. Ele mantém a calma sem demonstrar que está perturbado. Essa atitude é crucial, pois quando você não reage a provocações, ganha automaticamente respeito. Não importa o quão ofensiva seja a provocação, você não deve reagir. Se sentir que precisa responder, faça-o de maneira indiferente, mas nunca demonstre que está perturbado. Thomas Shelby precisa seguir essa abordagem, pois é frequentemente provocado por pessoas poderosas. Se ele reagisse, mostrasse suas emoções ou xingasse a pessoa, isso poderia resultar em conflitos ou na perda de oportunidades de negócios. Portanto, em grande parte das vezes ele mantém o mesmo semblante, a mesma expressão que comunica algo como se nada afetasse ele. Lembre-se de que essa técnica requer prática e não é algo que se aprende da noite para o dia. O princípio de não reagir é algo que você incorpora à sua rotina e às suas interações sociais, tornando-se um hábito. Quanto mais você pratica, mais eficaz se torna. Portanto, da próxima vez que for provocado, simplesmente não reaja. A segunda técnica de Thomas Shelby é o poder do silêncio, que comprovadamente cria respeito. Isso encontra respaldo na história, notadamente na monarquia francesa. O rei Luís XIV era mestre nisso. Quando seus súditos apresentavam 2 propostas divergentes, o rei simplesmente se sentava e escutava enquanto as pessoas falavam e falavam. Ele permanecia em silêncio, sem expressar opinião, e após um longo período de escuta das 2 partes, simplesmente dizia: "Vou ver", antes de se retirar. Esse gesto gerava uma tensão absurda, causando certo terror nas pessoas, pois elas não tinham ideia do que ele estava pensando. O rei não demonstrava qualquer emoção e isso deixava todos se perguntando: o que ele achou? O que virá a seguir? Manter-se em silêncio enquanto ouve alguém falar é uma estratégia poderosa.
A pessoa que fala tende a revelar informações importantes e às vezes pode ficar confusa e intimidada com o silêncio do outro. Enquanto você permanece em silêncio, está em uma posição de vantagem, pois está absorvendo informações valiosas, sem revelar nada de si mesmo. Essa habilidade de imprevisibilidade é algo que Thomas Shelby utiliza com frequência. Quando as pessoas se aproximam dele para conversar ou pedir favores, ele se mantém em silêncio, ouvindo atentamente sem proferir uma única palavra. Isso deixa os outros perplexos, sem saber o que ele está pensando ou planejando. É uma estratégia que pode deixar seus interlocutores desconcertados. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma situação com alguém que não lhe agrada, ou alguém que está falando demais, experimente o poder do silêncio. Feche a boca e ouça. Mantenha um olhar firme e silencioso, criando essa atmosfera de mistério e imprevisibilidade. Lembre-se de que, conforme afirmado na Lei 48 do Poder, o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas a serem usadas. A terceira técnica que Thomas Shelby utiliza para inspirar respeito e medo simultaneamente é conhecida como a Lei do Mistério. Esta lei sugere que você não deve revelar demais sobre si mesmo. Há um gatilho mental exclusivo nos seres humanos relacionado à escassez. Tudo o que é escasso se torna mais interessante. Em outras palavras, quanto menos você compartilha informações sobre si mesmo, mais as pessoas se interessarão por você. Ao aplicar essa abordagem, Thomas Shelby demonstra controle sobre a narrativa de sua vida, escolhendo cuidadosamente o que compartilha e o que mantém em segredo. Esse controle estratégico reforça a imagem de alguém que não pode ser facilmente decifrado, tornando-o tanto respeitado quanto temido por sua capacidade de manter seu verdadeiro eu envolto em mistério. Ninguém se sente atraído por alguém que está constantemente falando sobre si mesmo, expondo todos os detalhes de sua vida. Por que alguém deveria se interessar por alguém que já expôs tudo sobre si? As pessoas se sentem mais atraídas pelo que é misterioso e secreto, e é aqui que Thomas Shelby entra em cena. Ele pratica constantemente a arte do mistério. Ele compartilha muito pouco sobre si mesmo, tornando difícil para os outros entenderem o que ele pensa e quem ele realmente é. As pessoas não sabem muito sobre ele, e isso as intriga. Em outras palavras, quando você conhece alguém novo ou está em um ambiente onde não conhece as pessoas, evite compartilhar muitos detalhes sobre si mesmo. As pessoas têm mais interesse no mistério, de acordo com o gatilho mental da escassez. Isso não significa que você deva aplicar essa técnica com amigos íntimos, pois seus amigos são aqueles com quem você compartilha sua vida. Não é preciso criar mistério para os amigos. Isso se aplica mais a situações em que você não conhece bem as pessoas. Thomas Shelby aplica essa técnica a todos, exceto seus irmãos, que o conhecem melhor do que ninguém. Portanto, não revele informações sobre si mesmo, a menos que sejam detalhes já conhecidos. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário.